Fala, galera! Bem-vindos ao Pitaco número 9. Eu sou Bruno Oliveira, estamos aqui hoje com Júlio Barreto, Adriana Padilha, e a gente vai comentar aí os temas que aconteceram de mais relevante na semana do Fluminense, né? Vamos fazer esse tradicional giro aí das notícias da semana e vamos dar um alô pra galera. Fala, Júlio, tudo bem, cara? Bem-vindo de Tranquilo, volta. Brunão. Rapaz, saudade já. Dri, tudo bem? Eu hoje Bom estreando a camisa dia, nova do menino. Fusão, que chegou. Semana boa começando, com vitória, uma belíssima vitória sábado, né, cara? Que deu para lavar a alma, porque foram 3 pontos com uma boa atuação, com o Marcos Paulo comendo a bola. Então, semana começando bem, graças a Deus. Tá precisando, né? Pô, Bom dia. Tudo Hoje bem, Adriana? tem participante especial aqui atrás de mim, viu? boa. É a Lua. É Daqui a pouco, tricolor, viu? se a gente falar do Odaí, daqui a pouco ele começa a latir. É, quando faz, cara, quando eu grito gol, ela fica louca. O Ivando é super tricolor. Foi mais lindo. Eu já fiz até uma filmagem, depois eu vou mostrar. Manda pra gente. Pô, semana legal, né, galera? Vitóriazinha importante contra o Atlético no sábado, principalmente além da vitória, além dos 3 pontos, jogando muito bem. Sim. Eu comentei lá no dois treinos de sábado, junto com o Breno e com o Luiz, que, ao meu ponto de vista, foi, se não o melhor, um dos melhores jogos do Fluminense no campeonato. Uma quantidade grande, enorme de finalização. A gente que estava vindo com zero chute do gol por 3 jogos seguidos, praticamente, 3 jogos seguidos. E agora deslanchou nesse jogo, né? E ressuscitando aí o Marcos Paulo, que é cracaço. Vocês acompanharam o jogo? O que vocês gostaram do desempenho? Muito. Muito, cara. O Eu jogo. particularmente fiquei muito feliz, que eu achei que a molecada fez toda a diferença, sabia? Sim. Tava uma noite muito inspirada. Calegari, Martinelli, acho que foi muito bem. Achei assim para o segundo jogo. E aí achei que o entrosamento deles em campo acabou sobressaindo, sabe? Na verdade, o time ontem estava mais jovem, né? Estava um time mais leve. Achei que foi um dos melhores jogos mesmo. Fiquei bem contente. Para mim, depois do retorno da paralisação, para puxar o ano todo, tem que puxar a memória do início do ano, talvez até seja, não sei, mas eu acho que foi o melhor jogo, até porque a gente teve boas atuações nesse brasileiro, algumas boas atuações, mas eu acho que quando tive adversários um pouco mais fracos, né? Não que o Atlético seja um timaço, mas o Atlético vinha numa crescente. Ele vinha numa recuperação, mostrando um bom futebol e até incomodou. O Atlético partiu para o jogo, né? O Autori entrou com uma tática diferente, ele entrou pressionando o time na série de bola o tempo inteiro, que criou até umas situações para a gente mais perigosas, inclusive o gol que eles fizeram. Então, por isso, eu acho que a atuação se destacou nesse quesito. Né? O time jogou bem, rendeu bem. Marcos Paulo foi o Marcos Paulo que a gente conhece, foi o Marcos Paulo que se espera dele. Inclusive, o Marcos Paulo tem uma questão até engraçada, que eu estava pensando nisso ontem, que a gente cobra muito o Marcos Paulo. O Marcos Paulo é muito cobrado pela torcida do Fluminense. A gente fica feliz quando ele tem uma atuação como ele teve antes de sábado. E quando a gente para pensar, a gente está falando de um garoto de 19 anos. Um garoto de 19 anos que tem uma cobrança de um veterano, entendeu? Então, é algo que realmente mostra o potencial do garoto. A gente espera muito dele. E a partida em si foi bacana, foi o que você falou. O time teve várias chances de gol, teve várias finalizações, coisa que não é do perfil do Daí. E para mim foi sim o melhor partido do Fluminense no brasileiro e, quiçá, no ano. E fazendo um adendo nisso que você falou sobre o Marcos Paulo, duas questões, né? Uma, que ele tem a cobrança sem ser titular, né? Ele tem uma cobrança em cima dele, é a mesma coisa que eu vejo no Ganso, por exemplo. São dois jogadores que têm uma cobrança absurda em cima sem ser titular. E outra, é uma cobrança que, por exemplo, a gente não vê no Nenê. Um jogador que é titular absoluto, 39 anos, e que não pode ser cobrado, porque se cobrar, as pessoas criticam, entende? O Nenê, ele se protege entre aspas, né? Porque não é uma atitude diretamente dele. Em dois fatores.
nos gols que ele fez, porque o pessoal não quer saber se foi gol de bola parada, se foi de pênalti, de cambal a 4. Quer saber de gols. E ele chegou no sábado a 20 gols na temporada, se não me engano. Então, nos gols e na personalidade dele. Entendeu? E ainda tem, por tabela, a cobertura da mídia que dá a ele de... Pô, cara, o cara no sábado falando lá, o cara da transmissão internacional que Nenê dependência, pelo amor de Deus. O cara vinha 3 jogos, deu 5 chutes e nenhum acertou o gol. Entendeu? Então, assim, o Nenê tem todos esses fatores, mas a torcida que acompanha mais de perto, que é mais crítica, cai em cima dele. Isso aí não tem dúvida que cai mesmo. E... O negócio é a pessoa que não acompanha direito, né? Esse que é o problema. Vamos começar então entrando nos assuntos, né, mais diretamente, que pegaram a semana toda, e vocês vão gostar logo do primeiro, acredito eu, vocês e boa parte da torcida, né? Tivemos a renovação do nosso craque, camisa 9, Felipe Cardoso, até o final do Brasileiro. Eu achando que você estava falando sério. Até eu vi o pé. Eu falei, pô, que conta você tomou que eu não lembro? A renovação do Cardoso, cara, eu vou deixar para vocês falarem que eu me recuso a dar uma opinião sobre isso, até porque eu já venho falando isso há muito tempo, não é jogador do Fluminense para mim, não deveria estar aqui, mas acaba que eu acho que é normal, né, renovar até o final do Brasileiro. Mas quero saber de vocês. Esse é o ponto. Eu já imaginava, cara. Depois que ele foi retirado do limbo, porque ele estava no limbo, né? Cardoso não vai ser renovado e tal. Depois que foi retirado do limbo e as atuações começaram a ser menos piores, por assim dizer, menos ridículas, eu imaginei que iam renovar, principalmente depois que acabou a janela e falaram que não ia atrás de ninguém. Eu imaginei, vamos renovar o cara até o final do campeonato. Então eu estava meio que conformado. Mas é o que você falou, né? Não é jogador pro Fluminense. E eu acho engraçado, até comentei em off com vocês agora há pouco. Deve ter assinado essa renovação com alguma cláusula específica, porque o cara tem que entrar todo jogo. Fluminense ganhando, tá lá a plaquinha, 19. Empatando, tá lá a plaquinha, 19. Perdendo, tá lá a plaquinha, 19. Não adianta, o daí coloca o Cardoso, não importa a situação. Mas, assim, que não renove além do campeonato, velho. Entendeu? Esse é o medo, né? Não, pelo amor de Deus, né? Aí é questão de impeachment, velho, porque não dá, né? O meu medo é pegar, porque a parte final do campeonato nossa, a gente tem adversários mais fracos, né, do que no início. Então, o meu medo é esse segunda parte do segundo turno. Deve se sobressair. Ele entrar, conseguir meter uns 3, 4 golzinhos aí e estender o contrato dele. Esse é o meu medo. Mas vai conseguir não, cara. O cara é muito ruim. Consegue não. Eu vou falar, é mais fácil o Fluminense ser penta esse ano que o Cardoso meter mais 4 gols na temporada, velho. De boa. De jeito nenhum. Espero que vocês estejam certos, cara, porque eu tenho medo, de verdade. Ontem, para mim, ele foi o erro do jogo. O erro do jogo do Odair foi ontem ele, cara. Não, eu acho que renovar já era esperado, né? Até o final do Brasileiro, que eu acho que eles devem ter feito isso com todo mundo que está jogando, mas o Odair realmente tem alguma coisa com o Cardoso que ele enxerga que ninguém consegue enxergar. Eu acho que ele está procurando entender o que o Cuca vê no Cardoso, porque o Cuca quer o Cardoso de volta. Então, não, deve ter alguma coisa nesse garoto que eu vou achar, meu irmão, que não é possível. Cuca quer ele de volta? Graças a Deus. Né? Não, acho que ainda. Maravilha. Ele volta pro Santos depois do campeonato. Eu vou até discordar um pouquinho da Adriana, tá? Com relação a isso. Eu acho que no jogo de sábado, a gente estava empatando, né? Eu acho que não foi errado ter colocado ele. O errado é ter ele no elenco. É aquele velho ditado que eu não lembro qual foi o treinador que falou, não sei se foi o René Simões, não sei qual foi. O problema de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora eles entram, né? E era o que tinha. A gente precisava ganhar o jogo, a gente estava empatando com um a mais, e você precisa ter uma presença diária. E é o único centroavante que a gente tem, infelizmente. É a única coisa que a gente pode esperar ali de talvez... Sim, exatamente. A única coisa que a gente pode esperar ali, talvez, de teoricamente ser o principal cabeceador, seria ele. O erro, para mim, foi aonde? Eu teria tirado um volante.
Eu acho que o Odair ter morrido com 2 volantes em campo até o final, a sorte dele é que a gente conseguiu fazer o segundo gol. Mas com um a mais, desde o primeiro tempo, e ele tem insistido com 2 volantes que não tinham mais utilidade, mas eu acho que a alteração principal daquele jogo não foi nem do Fluminense, foi do Autori. Quando ele tirou o velocista dele, botou o Walter. Aí ele deu a vitória pra gente de vez. Entendeu? Ele matou qualquer possibilidade de reação do Atlético. Mas a gente também ficou sem velocidade, né? Porque saiu o Elton Silva e ele botou mas a o velocidade, Marcos Paulo veio... livre, não tinha sentido. A gente não tinha campo, espaço para ter velocidade ali. Entendeu? Eu entendi o ponto do Bruno. O Atlético, teoricamente, teria um campo para buscar um contra-ataque. O Fluminense não tinha, o Atlético estava todo recuado. Entendeu? Seria um abafa, Agora, né? eu fiz um entre aspas para você sobre o nosso único centroavante, porque você tem John Kennedy e tem Samuel. Não, mas eu acho que atuações como do Calegari e do Martinelli vão jogando por terra aquele argumento de que mas são garotos, tem que ter... Meu irmão, são garotos capacitados, óbvio, podem oscilar, podem e vão oscilar, como o Marcos Paulo está oscilando e está voltando agora. Mas você tem que utilizar, entendeu? Júlio, inclusive Samuel não jogou no Sub-23 porque estava suspenso. Então, poderia ter ido para o banco do profissional. Mas será que pode? Ir para o banco. Eu não sei se ele está inscrito, né? Não, tá. Não é nem questão de inscrito, é questão de que eu não sei se ele suspenso de um campeonato, ele pode jogar na categoria de cima, entendeu? Pode sim. Pode. Já aconteceu do Metinho, por exemplo, um sub-17 está suspenso e atuar no sub-20. Entendeu? Entendi. Esse tipo de coisa não interfere uma na outra. Por que eu citei o Cardoso como único centroavante? Porque eu estou trabalhando com o que o Odair vem trazendo, vem fazendo, entendeu? O que a gente tem, tem. A gente tem. Diferente seria se ele tivesse convocado os meninos para o banco. Aí era outra coisa, mas no jogo não tinha. Realmente. É porque também não tinha opção, né? Só tinha ele e o Caio Paulista, né? A gente falou aí também, a Adri falou do Martinelli, né? Teve a estreia do Martinelli há 2 jogos atrás. Jogo agora, o último, ele manteve a titularidade na ausência do Iago. Ele manteve, passou na frente até do André. E a sequência do Marcos Felipe também, pela Covid do Muriel, né? O que vocês acharam com relação ao desempenho do Martinelli pelo segundo jogo, né? Perdendo a timidez. E o Marcos Felipe no nosso gol. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre esses 2 jogadores. Cara, Martinelli, para mim, não me surpreendeu. Ele vem bem. Eu acho que ele foi bem já contra o Bragantino, jogou com personalidade. E foi muito bem também contra o Atlético Paranaense. Não me surpreende. O futebol dele sempre foi esse, na base. Eu passei a acompanhar de uns tempos para cá a base. E é isso que ele joga, é um cara capacitado. Inclusive, quando você citou o fato dele ter pego uma vaga que poderia ter sido o André, eu acho que a atitude daí foi correta, porque eu particularmente vejo o André como um cara mais de primeiro volante. O André é um cara mais pesado. Ele é técnico, mas ele é mais pesado. Então, o André seria para substituir um Hudson na vida, por exemplo. Entendeu? E o Martinelli fazer aquela posição. E vou te falar, gosto muito do Iago, mas não acho que seria justo quando o Iago voltar a tirar o Martinelli enquanto ele mantivesse nível. Tá? Eu acho que o Martinelli está muito bem. Inclusive, quero mandar um abraço aqui. Dodi, Carlos Escuro, abração, galera. Muito obrigado, valeu? Muito obrigado mesmo. Mas voltando ao assunto, e o Marcos Felipe é o que a gente sempre quis, né, cara? Ele não é genial. O Marcos Felipe não é um Cavalieri da vida no auge. O Marcos Felipe não é um Paulo Vitor da vida. Mas é um goleiro muito seguro. E consegue sim fazer grandes defesas também. Entendeu? Então, é o que a gente espera. O meu medo é o seguinte: o Muriel está retornando aos treinos. E, de repente, num jogo, se o Marcos Felipe demora num lance, o Dai aproveitar isso e já prometeu o Muriel de novo em seguida. Eu acho que nem vai precisar. Eu acho que o Muriel volta. Porque, para mim, Marcos Felipe foi muito bem nesses 2 jogos e, por mim, teria que continuar. Se Muriel voltar, vai ser a segunda grande injustiça que Marcos Felipe vai sofrer.
Porque, na verdade, ele não era para ter saído quando ele pegou aquela sequência na lesão de Muriel. Não Final do era ano, ali, né? já foi Sim, injustiçado ali. sim. Já foi errado ele ter perdido para Muriel voltar. E Muriel, na verdade, está inseguro e cometeu vários erros, não foi só um. Foram 3, 4, 5, Mais até, por aí. né? E uma insegurança imensa, né? Como se fosse um goleiro amador. Marcos Felipe entrou, embora talvez não tenha sido tão exigido nesses 2 jogos, quanto o Muriel foi em outros, mas mais seguro, muito mais seguro, passou bem mais segurança. Eu acho que vai ser injusto se ele sair, sabe? Eu acho que vai ser um erro do Odaí. Acho que ele tem que repensar bem isso aí, mas de repente ele até repensa, porque ter mantido Martinelli já foi uma evolução para o Odaí, né? Tipo, de ter botado o jogo passado, foi o primeiro jogo dele, e ele manter um moleque assim que acabou de entrar não é muito feitio dele, né? Então acho que ele já deu uma evoluída aí, né? Já, e de repente ele faz isso com o Marcos Felipe, né? E Martinelli para mim ganhou a posição. Para mim ganhou a posição, sabe? Se mantiver isso que ele está fazendo, e é aquilo que o Júlio falou, né? Quem acompanha um pouco da base não se surpreende, né? Não se surpreende. É isso aí que ele joga. E é porque ele ainda não está totalmente solto, porque ele tem uma característica muito legal, que é aqueles passes longos que ele dá, né, em profundidade. Sim. E ele ainda está, né, nessa fase de se soltar, de se sentir segurança de fazer isso, né? E é para se entrosar com os colegas também, para sair movimentação, né? Agora, o que eu destaco é que eu acho, assim, que eu acho que fez toda a diferença o entrosamento que ele tem com o Calegari, sabe? Calegari na lateral e ele entrando ali, acho que fez toda a diferença o entrosamento deles dois e até beneficiou Marcos Paulo também. Sabe, esse entrosamento que eles tinham desde a época da base, isso fica, acho que, gravado na memória e acho que eles se sentiram mais à vontade no campo, sabe? Entrosamento faz toda a diferença. Sim, com certeza. Embora eles não jogassem juntos, no caso do Marcos Paulo com eles, mas jogaram durante anos, né? Eles jogaram naquela geração lá da Taça BH, que eles foram vice-campeões, era todo o mesmo time, pô. Era Não, André, digo assim, Martinelli, Wallace. recentemente, né? Inclusive o João Pedro também, mesma geração do João Pedro também. Sim. Então, assim, eu até discordo um pouquinho de vocês. Eu tô meio do contra hoje, né? Vamos lá, fazendo também pegando um gancho no que vocês falaram. A Adriana falou que o Muriel tá inseguro. O Muriel não tá inseguro. O Muriel é inseguro, né? Isso é desde o Inter. Então a gente vê que isso não é uma falha, é uma característica, tá? É um goleiro mediano que é muito bom de reflexo. Só que ele é um goleiro mediano e ele entregou muito ponto esse ano pra gente, entregou uma classificação na Copa do Brasil. mas eu acho que ele volta, tá? Os medalhões eles têm certos privilégios dentro da escalação. Eu tô procurando uma madeira para bater aqui, cara, que não tem madeira por aqui, mas tudo bem. Infelizmente, eu acho que são 3 jogadores que não perdem vaga, tá? O Muriel, o Hudson e o Nenê. São 3 jogadores que são meio que os pilares do Odaí ali dentro. Então, se tiverem aptos, eu acho que serão escalados até o final do Brasileiro, falhando ou não. Até porque se o Muriel não saiu na eliminação do Atlético Goianiense, eu acho que não vai ser agora, tá? Outra, eu falei que o Martinelli passou à frente do André, mas não porque são na mesma posição, mas é porque na cabeça do Daí o André estava na frente, tanto é que o André já tinha jogado com o Hudson, né? E eu até esperava que ele fosse fazer isso, né? Mas eu acho que ele enxergou que não dá, são posições diferentes. E outra, falando do Martinelli, eu gosto muito desse jogador, né? O que vocês falaram foi perfeito, o que ele desenvolve, o que ele desempenha nos juniores, que sempre fez. Jogou bem, teve personalidade, mas eu acho que até normal, por causa da idade, ainda está travado, né? O que a André falou, ele tem uma característica de passe longo, de passe vertical. Não viu o Martinelli fazendo isso ainda. Até por isso, ele, para mim, ainda não é o meu titular, tá? Eu acho que o Iago voltando, o que o Iago vinha fazendo, eu acho que o Iago estava muito bem.
Eu acho que aí seria, sim, injustiça o Iago perder a vaga para o Martinelli, pelo que o Martinelli apresentou, tá? Pode crescer? Pode. Eu acredito que se ele tiver uma sequência de 4, 5 jogos, ele vai estar incrível. Mas eu acho que ainda não é o momento, tá? E eu ia falar outra coisa, mas eu não vou falar, não. É melhor Fala, deixar pô. quieto. Já começou, Não, continua, não adianta. o, o certo é que nenhum deles apresentou o futebol que o Dodge estava apresentando ainda, tá? Então, nem. Eu acho que essa transição que ele estava fazendo, eu acho que a gente ainda não conseguiu. Eu acho que tem tudo para fazer, tanto o Martinelli quanto o Calegari, tá? Só que, como eu citei do Martinelli, eu acho que ainda está começando, ele ainda vai demorar um pouquinho para pegar essa confiança. E essa transição, essa passagem da zaga para o meio-campo, o dois estava fazendo muito bem. Mas, assim, não é algo que vá prejudicar o desempenho, tá? É só uma constatação Isso minha. aí, cara, eu vou discordar de você em alguns pontos. Primeiro que o Dodge, quando ele fazia essa transição, e realmente ele fazia essa transição da defesa para o meio campo, ele estava fazendo uma função de primeiro volante, que não é a do Martinelli realmente. O Martinelli é um segundo volante, é um cara para pegar justamente a bola do meio campo ali, do primeiro volante, e, perdão, e fazer a bola chegar no ataque. Segunda coisa que eu vou discordar de você, é o que você falou, realmente concordo. Lógico, o Martinelli não está incrível ainda, não está o Martinelli da base que a gente está acostumado a ver, que, como a Adri citou, mete aquelas bolas longas, verticais para o ataque, com qualidade. Mas foi o que você mesmo disse. Pegando uma sequência de 3, 4, 5 jogos, ele vai estar melhor. E precisa dessa sequência. Então, Precisa. eles têm que simplesmente tirar ele agora para trazer o Iago, que Perfeito. obviamente é um cara que está indo bem, merece também, tal. Mas o jogador jovem ele precisa do desenvolvimento e vai se desenvolver jogando, ele não vai se desenvolver que nem Miguel no banco. Então eu acho Perfeito, que perfeito. seria válido mantê-lo enquanto ele estiver apresentando um bom futebol. Usar o Odair, usar a própria lógica dele. A lógica dele não é saiu para a seleção, vai para o fundo da fila, não é saiu para o Covid, vai para o fundo da fila, exceto os medalhões, né? Como você mesmo falou, os medalhões têm prioridade nessa história. Então mantenha a lógica. Não digo que o Iago vai para o fundo da fila, porque a fila hoje em dia é só Martinelli e Iago para aquela posição de segundo volante. Mas segura um pouco o Iago ali, lógico. Coloca ele durante os jogos, que ele precisa recuperar ritmo de jogo também, que está muito tempo parado já, tem umas semanas parado. Mas dá sequência para o Martinelli. Se começar a cair, começar a dar sinais de aquela oscilação normal da idade, aí você volta com o Iago. Mas dá chance Mas para o Iago vai Martinelli. voltar agora, gente? Oi? Iago vai voltar agora? Ele Ele voltou a não treinar, se não machucou. me engano. Ele está voltando a treinar. Ou ontem Ah, voltou a foi? treinar, se não me engano. Voltou uma galera a treinar ontem. Ah, eu Então, pensava que a Júlio, lesão dele, eu pensava que a lesão dele ele ele ainda volta, está no ele volta DM. já. Mas assim, eu acho que a gente vai de Rapidinho, só para encontro. retificar. O Iago não voltou ainda, não. Tem razão. O Iago está parado mais uma Ah, semana. porque ele foi uma lesão mais séria, né? Sim, acho que mais uma semana parado, se não me engano. É, Eu, ele não volta agora, não. a gente, quando. Eu acho que assim, a gente, quando mantém esse argumento que você falou, a gente vai estar indo contra o que a gente mesmo cobra. Que muitas das vezes a gente cobra que um jogador tá bem, sai e não retorna. Tá? Então, a partir do momento que a gente pede isso, fazendo isso com o Iago, a gente tá pegando tudo o contrário que a gente estava falando lá atrás. Entendeu? Então, por isso que, infelizmente, o Martinelli ele entrou na posição de um cara que estava vindo muito bem, que para mim estava sendo um dos melhores no time, tá? Agora, automaticamente para o Iago entrar, o Martinelli tem que sair? Não na minha cabeça, tá? Eu até falei isso nos dois treinos. Eu sou do tipo de cara que eu penso que todo jogador bola tem que jogar. O técnico tem que se virar. Então, se você tem um Hudson no meio campo, meu amigo, é chute na bunda do Hudson. Para mim é Ah, Martinelli e mas você Iago. sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe, Sim, não vai Porque, na acontecer. verdade, sim, Bruno, pô. na verdade, eu acho que esse negócio de sai e volta porque estava bem e tal, essa lógica do Odair, o problema é que é o seguinte, é que a gente, como você falou, tem três peças no time que ele não mexe, que é Hudson, Nenê e Muriel. Aí, isso aí é que complica, na verdade, porque Sim. principalmente Nenê e Hudson é que trava isso, porque poderia jogar Iago Martinelli, entendeu? Na verdade, a gente poderia ter, por exemplo, Iago fez bem de primeiro volante e Martinelli de segundo.
Para mim seria talvez uma dupla até melhor do que E com digo mais, e o digo problema mais. da história é Hudson. Sim, e digo mais, a gente, já que o Hudson é insubstituível, eu até pensaria numa possibilidade de jogar com o Hudson e Iago Martinelli, tá? Porque o Iago ele tem saída. Só que Mas aí assim, teria que tirar o Mas Nenê. você tem Ele não vai tirar o Nenê, Nenê. cara. sim, mas aí É. que tá, mas é por isso que eu tô falando, em cima São dos dois três medalhões. insubstituíveis aí. Então, é o que eu tô Não falando. teria. Em cima dos três medalhões que a Adriana citou, que a gente está falando aqui, e mantendo o Hudson, entendendo o Hudson como essencial o esquema, eu jogaria com o Hudson, Martinelli e Iago, só que abrindo mão do Nenê, tá? Só Mas que aí isso não vai não rolar. vai, isso são possibilidades que a gente tá botando aqui, né? Mas a gente sabe que não vai acontecer. Mas só para botar algo em cima também. O time, para mim, muito próximo do ideal, na minha cabeça, foi o que terminou o jogo no sábado, tá? Só que com o Marcos Paulo no lugar do Cardoso. A gente, a gente terminou aquele jogo lá com o André. Foi André, acho que o Martinelli. Miguel, Ganso, Marcos Paulo e Luiz Henrique. Certo? A gente terminou o jogo com esse sexteto. Sonho, velho. Marcos Paulo, Cardoso e Luiz Henrique. Sim, não, mas eu tô falando. Não, é que ele falou, tirando o Cardoso. Botando o Marcos Paulo. Seria o ideal. E aí você entra. Aí faltava entrar alguém. Danilo Barcelos na esquerda, Lucas Claro e Nino. Calegari. E aí você vem com esse sexteto: André, Martinelli, Ganso, Marcos Paulo, Luiz Henrique e Miguel. Cara, para mim é o time para fazer bonito demais no brasileiro. Mas faltou o centroavante aí, né? Sábado que vem, né? Mas quem a gente tá jogando de centroavante? Por exemplo, no sábado a gente não teve centroavante. Foi Marcos Paulo, Wellington Silva e quem foi o outro? O Michel Araújo. Mas eu posso falar, eu gosto. Não, é porque não, tá faltando Araújo. Esquema, assim, de dois atacantes se revezando na área. Eu gosto desse esquema. Eu não gosto. Quando você não tem um Fred, porque para mim é o seguinte, o Fred hoje em dia também, para mim, quando você tem um Fred tipo 2012, é óbvio que você muda o seu esquema para jogar em função do cara. O cara tá voando. Mas quando você não tem, porra, amigo, joga com dois atacantes. Faz um cai, outro abre, depois reversa, outro cai, outro abre, entendeu? Então eu gosto desse esquema sem o centroavante fixo, se os caras souberem fechar na área. Tem até o Luca que pode fazer isso também. Mas nesse time que terminou, a gente não tinha Araújo. Vocês não acham que Araújo tem essa vaga, não? Cara, Araújo voltou muito bem. Fez um primeiro tempo. Então, ele entraria talvez no lugar do Miguel, né? Mas eu tô falando com relação à característica de jogador. Característica de jogador, o Araújo, para mim, não teria posição. Eu gosto muito do futebol do Miguel. Mas é aquilo, o Miguel nunca jogou no profissional. Na verdade, não dá para avaliar, né? Você jogar na base é uma coisa, você jogar no profissional é outra. Jogou profissional no Carioca. Os jogos do Carioca que ele foi bem. Sim, entendeu? A gente não sabe o que ocorreu durante a pandemia. Não dá pra gente avaliar o Miguel. O Miguel é um desejo. O Miguel é um desejo. Para falar a verdade, André, Martinelli e Miguel, a gente ainda não tem como avaliar, tá? Não tem como a gente fazer. O Miguel, 0 jogos. Miguel menos ainda. O André ainda jogou 1, 2, mas está no mesmo caso do Martinelli. Está começando no profissional agora. É o nervosismo, até se soltar, pegar confiança. Eu acho que para ano que vem, se de repente mudar essa cabeça toda aí, eu acho que a gente pode ter frutos muito bons com esses jogadores. Tá? Cara, mas é uma coisa que eu reclamo muito, sabia? Porque acontece. São jogadores que deveriam estar sendo maturados há mais tempo. De que forma? Ou no Carioca, que a gente cansou de gritar, usa a base, e o Odaí com aquela cabeça dura dele cagou, entendeu? Ou entrando constantemente em alguns jogos para jogar 20 minutos, 25 minutos. É assim que você matura. O que o cara faz? O cara não faz nada disso. O cara não usou no Carioca, o cara não põe durante o Brasileiro para entrar durante os jogos. E aí acontece, surgiu uma emergência, aí usa. Aí, porra, meu irmão, o cara tá se preparando. Né? Ele tá descobrindo jogadores pelas circunstâncias, né? Sim. Até porque não preparou o jogador, não criou, não aclimatou o jogador, não ambientou o jogador dentro de campo ainda, porque não usou antes. Aí joga na fogueira.
O comentarista ontem ainda quis dizer que o Martinelli foi uma descoberta do Odair. Ah, cara, eu ouvi isso. Pelo O amor de Calegari, Deus. ele falou o Não, Calegari Martinelli, foi do Martinelli. Não, o Calegari Martinelli foi mais também. um achado do Também? Odair. Então, o Calegari, ele falou também. Ele falou Foi achado do Odair? foi um achado do Odair, o Calegari, uma descoberta. Só falta Mário aparecer na coletiva para dizer que ninguém conhecia, que foi descoberto no Sub-23. Não, que na verdade ele descobriu, o próprio Mário. Eu que indiquei É para como ele ele. fez com o Luiz Henrique, que ninguém conhecia o Luiz Henrique antes dele chegar no Sub-23. Gente, Porque ele acha que a torcida não acompanha a base, cara. Só para dar uma última opinião na questão do Martinelli, coisa rápida, que na verdade a gente está debatendo sobre Iago Martinelli, mas acontece o seguinte: a gente vai pegar o Vasco domingo agora e vai pegar o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, né? Para a mudança de calendário que teve. Depois vão ser 11 dias sem jogo, que vai ser o próximo jogo, vai ser só o São Paulo no dia 26, ou seja, 10 ou 11 dias sem jogo. Então eu creio o seguinte: Vasco e Atlético Goianiense é Martinelli ainda, porque o Iago vai estar voltando. Então, se o Iago voltar, provavelmente só contra o São Paulo. Então, eu acredito que o Martinelli pelo menos mais 2 jogos para mostrar aí. Aí sim. Eu estou torcendo muito para ele fazer os cabelos do Odair ficarem mais brancos ainda de tanto que ele vai jogar. Para o Odair não saber o que vai fazer na vida. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte: como as notícias dessa semana não foram nada de muito relevante, algumas até temas que a gente já vem falando toda semana aqui, eu vou passar um pouco, até porque a gente se estendeu um pouquinho no debate, que eu acho que o debate ele é até muito mais gostoso, né? Eu vou passar aqui rápido, pelo menos as notícias, e aí depois a gente volta para um debate, beleza? Beleza. Teve aqui, ó, quitação do salário de setembro. Obrigação. Nada mais que obrigação. E mesmo assim ainda está atrasado. Superávit de 10 milhões e a gente deve salário. Eu preciso que alguém me explique isso. Luca e Pedro Rangel com Covid, mais 2 casos no elenco, fora o presidente, né? Eu acho que até por isso que a gente jogou tão bem no sábado, porque o presidente está lá para encher o saco, para fazer pulinho no vestiário, dancinha. Então eu acho que de repente ficou até mais leve o ambiente. Mas mais 2 casos, né? Toda semana a gente tem caso novo no clube. E dessa vez, Luca e Pedro Rangel. O Pedro Rangel é até um jogador que, de certa forma, o Julião não foi para o banco sábado com sintomas de gripe. Ninguém sabe o que pode ser ainda, tá? Sim. Deve se confirmar, porque diz que, inclusive, ele estava bem baleado. Isso. Outra. Teve a convocação do Calegari para a seleção sub-20, né? Merecedor demais, está jogando muita bola. Agora, isso daí acho que vale a pena a gente comentar, abrir só um parênteses aqui. Eu ia perguntar para vocês o que vocês acharam. Cara, eu gostei demais. Eu fiquei feliz demais para o Calegari. É um garoto super do bem, super dedicado, super empenhado. Tá muito focado, foi pai agora há pouco, e acho que isso aumentou ainda mais o foco dele, entendeu? E eu até parabenizei nas redes sociais, mas eu fico, cara, com o pé atrás por 2 motivos, né? Um é ficar desfocado deles, que são 2 rodadas sem o Calegari, tem que confirmar isso, mas foi o que eu ouvi falar por alto, e vai fazer muita falta. E segundo, pela preocupação de ele voltar para o final da fila quando voltar da seleção, o que o Odair gosta de fazer. Fico feliz por ele, mas preocupado pelo Fluminense. Saiu no Saudações Tricolores, se eu não me engano, que o Odair já falou que se confirmar vai testar o Daniel. O Julião vai ser o Daniel. Se confirmar o Covid. Mas eu espero que o Julião não esteja com Covid, então acho que a gente vai de Julião. Mas eu acho que o Julião tá com Covid, viu? Se Pedro Rangel, Luca, Mário, quem não pegou agora, gente, vai pegar, entendeu? E aí todo mundo já tá, não tem como escapar muito, não. Eu acho que vai ser a oportunidade do Daniel, que na verdade, pela lógica, era para ter sido testado até antes de Calegari, né? Sim. Mas teve aquele imbróglio lá da renovação e não foi, né? Mas eu também fiquei muito feliz por Calegari, cara, que está desempenhando um papel fenomenal para um jogador que não é da posição de lateral, 18 né? 18 anos de idade só, né? E não é da posição, né? Não é, ele é volante, um excelente volante, né? Então, o Calegari vai ser com o Caio Henrique, né?
Isso aí eu até dou um pouco de mérito para o Odair também, de ter achado nele e tá conseguindo fazer ele se desenvolver nessa posição. Mas, na verdade, ele já subiu, Rodrigo. Ele já vinha no sub-20 jogando no lateral direito, entendeu? Então, ele já vinha se destacando. Não foi nem mérito do Odair, não. Não dá para botar muito mérito pro tio Adriano, Dadá, não. Tu te controla, hein? Tu te controla que tu tá com umas opiniões muito esquisitas aí sobre o Odair. Então, por favor. Perdemos mais um soldado. Perdemos um guerreiro aí, ó. Perdemos. Tá indo pro lado mal do Odair aí, tá esquisito isso. Mas é legal, cara. Eu acho que tem muito jogador, tem muitos moleques da base do Fluminense que começando a jogar no profissional é fato, vai ser natural pegar a seleção, tá? Porque todos eles jogam muita bola. Eu só acho uma pena, assim, porque Calegari, depois que voltou, acho que é o terceiro jogo, né, que ele faz? Acho que esse essa sequência agora, né? É o segundo ou é o terceiro, depois que ele... Terceiro, né? Que é essa sequência que todos eles precisam, esses jogadores jovens, entendeu? Aí eu acho que o que prejudica é muito mais do que ele voltar para a fila, que eu acho que ele nem volta, porque realmente não é possível, só se o Odair for totalmente louco, né? Mas é quebrar a sequência, né, pô? Sim. Ele sobe muito de produção. Isso é o que eu questionei de Luiz Henrique. Luiz Henrique eu não acho que seja um jogador pronto para o profissional, mas quando ele teve uma sequência de 3 ou foram 4 jogos, que ele fez até gol, foi quando ele, cara, talvez se ele tivesse seguido ali, ele ia estar no time até agora. E aí foi quando veio a seleção e degringolou, e quando ele entra no decorrer, ele não consegue desempenhar aquilo que a gente espera. Isso acontece. O problema do Luiz Henrique, eu acho que foi um pouquinho o problema que teve com o Marcos Paulo também. A questão do Odair posicionar o cara onde ele joga melhor. Porque o Odair tem essa cisma terrível de o cara rende melhor na esquerda, não, eu vou te jogar na direita. O cara rende melhor no meio, não, eu vou te jogar na ponta. Entendeu? A capacidade, o técnico tem que ter capacidade de ter essa leitura. Eu posso até tentar testar você numa posição diferente, ok. Mas se eu vejo que você não rende naquela posição, mas você rende muito na sua posição original, eu vou lhe colocar na sua posição original. Isso é função do técnico. E o Odair não faz isso. Até porque, teoricamente, a posição do Luiz Henrique é do Nenê, né? Essa é a questão. E uma coisa que eu não consigo admitir é você ter... mais ponta mesmo, não? Eu acho mais Marcos Paulo na posição. O Luiz Henrique, para falar a verdade, no Sub-20, ele jogava flutuando, né? O Luiz Henrique, ele caía na esquerda, caía na direita, pegava no meio, e o time do Odair é engessado. Nenhum jogador no time do Odair joga flutuando. Né? Porque Marcos Paulo é que eu vejo um pouco assim também. Eu acho que Marcos Paulo, ele é assim, aquele cara que vem por trás do atacante e cai mais para a esquerda. Mas ele sempre está do meio para a esquerda, do meio para a esquerda, né? Você vê aquele mapinha de calor dele. Se você pegar o mapa de calor do Marcos Paulo de sábado, ele é todo na meia esquerda. Meia esquerda ali. E é onde ele rende mais, é onde ele sabe jogar. E ele vinha jogando com o Odair antes, aberto na esquerda, socado lá na ponta, porque não é a função dele, cara. Aí justamente, eu acho que Marcos Paulo é quem mais disputa com o Nenê. Nenê é quem mais atrapalha Marcos Paulo nesse esquema, sabe? Tanto que toda vez quando tem um centroavante mesmo e daí bota Marcos Paulo mais pro meio, ele rende muito mais. Muito mais do que ele bota, ele rende. O que eu não consigo aceitar, além do Nenê, né, lógico, é o Wellington Silva titular. Porque é um jogador que eu falei isso também no sábado. Né? O Wellington Silva, ele tem 2 problemas, tá? Ou o Odair coloca ele na posição dele, né? Lá na frente, porque o Wellington Silva, ele renderia jogando próximo à área, porque ele é um jogador de drible. Então, se ele consegue driblar, ele tá de frente pro gol. Como ele fez, por exemplo, no gol contra o São Paulo. Um drible dele, ele abriu e ficou de frente pro gol. Agora, em 2017 ele jogou muito assim. Sim, pô. Agora, você tem o Wellington Silva marcando lateral, cara. O Wellington Silva jogando atrás do meio campo, ele sempre busca o drible. Então, ele dribla e tá no meio campo. Aí sofre falta.
Cara, é improdutivo. É um jogador totalmente improdutivo hoje na posição que ele vem Porque o jogando. Ayrton Silva ele tem uma característica que eu sou fã do Ayrton Silva e concordo com você em tudo que você disse. Ele não está rendendo e ele tem uma característica que não é boa para um jogador que vem de trás. Ele joga de cabeça baixa. Então ele efetua o drible uma, duas vezes, só que ele não levanta a cabeça. Então, às vezes, ele consegue até abrir o espaço para o companheiro, mas ele não vê o Mas não companheiro. enxerga. Exatamente. Entendeu? Eu sou a favor do Wellington Silva titular, contanto que ele jogue na frente, contanto que ele jogue na lateral, nas costas do lateral adversário, do lateral direito adversário. Porque aí um drible dele abre a possibilidade dele fazer uma assistência ou fazer um gol. Sim. Agora, do jeito que ele tá fazendo... Ele rende mais quando ele tem alguém para fazer o pivô, né? Ajuda muito ele. Aquele cara, o centroavante, por exemplo, ele com o Fred, acho que ele casa muito bem. Mas ele realmente, da forma como ele está, ele acaba só ciscando, né? Cisca muito e não é efetivo. Pois é. Se você pensar bem, na pré-pandemia, no Carioca, ele vinha jogando no ataque, como você mesmo falou. E aí ele jogava aberto na esquerda, inclusive fechava para dentro da área, até fez gol contra o Botafogo dessa maneira. De chegar na hora que a bola estava na direita, ele fechava para o meio da área para finalizar. E é onde ele rende mais mesmo. Até que ele carregue bola de trás, porra. Eu vou citar um jogador que é onde eu acho que a forma como o Wellington Silva deveria jogar, tá? O PP do Grêmio. O PP do Grêmio, toda vez que chega a jogada do Grêmio pela direita, o PP ele fecha pela esquerda como um centroavante. Sim. Além do centroavante, que é o Diego Souza ou o Churin, o PP sempre fecha pela esquerda. E o Fluminense não tem isso. Se a gente chega pela direita e tem um cruzamento na área, o Wellington Silva nunca está na área. E atacante, para mim, ele tem que estar dentro da área. Mas é o que você falou, Bruno, antes. É a falta de flutuação do time. Falta de flutuação. O daí ingesta o time, ele não gosta de pessoa se movimentar. Não sei se ele não gosta ou se o pessoal, sei lá, mas com ele o time não flutua na frente. Eu acho que é esquema tático mesmo, né? Eu acho que é a parte tática dele. Ele arma aquilo ali e é aquilo ali que vai ser, entendeu? Guardar a posição, né? Pois é. Vamos lá. Por último aqui, de assunto mesmo, os jogadores em fim de contrato. A gente tem aí 8 jogadores, né, que encerram agora no final do ano. Dodi, Caio Vitor, Gabriel Capixaba, o Dodi já afastado, Caio Vitor, Gabriel Capixaba e Igor do Sub-23, que ainda não foram procurados pela diretoria, o Cassini, que é Sub-23 também, Matheus Cassini, que já renovou até o final do Brasileiro de Aspirante, Matheus Pato, que está negociando para ficar, Pedro Rangel, que já está tudo acertado, só falta a assinatura do contrato, e o Hudson que está em negociação. Quem vocês manteriam desses aí? Cara, sinceramente, desses nomes, até tenho anotado também aqui, eu só manteria mesmo o Pedro Rangel. O Hudson eu não manteria, mas vai ser mantido. Mas eu manteria só o Pedro Rangel. Eu também, eu aproveitava para fazer uma limpa. Até nesse Sub-23, né? Porque, assim, eu tenho acompanhado o Sub-23. Cara, Matheus Pato é aquela eterna promessa, né? Eterna promessa. Ele é o Julião do ataque, né? O pior é que ele faz até jogos bons. Ele tem coisas boas, sabe? Mas falta muito. E parece que ele não vai atingir, né? Porque ele tem 25 anos já. Isso que eu ia falar. O problema do Pato é a idade, que a gente não tá falando mais de um garoto de 20 anos. Exato. A gente tá falando de um cara de 25, que já era para estar... Agora, se você me perguntar se eu preferia ter Felipe Cardoso ou tá tentando o Pato, eu preferia estar tentando o Pato. Eu também. Eu preferia, entendeu? Acho que ele tem mais técnica do que Felipe Cardoso. Qualquer um tem mais técnica que Felipe Cardoso, né, cara? Então, é impressionante. As faltas de lógica, de tipo assim, tinha Pato, queria estudar para ver se vale a pena renovar ou não. Pô, por que ele não foi esse Felipe Cardoso do profissional, entendeu? Por que trouxeram Felipe Cardoso? Mas, já que trouxeram Felipe Cardoso e Pato ficou lá no Sub-23, eu acho que chega, né? E a Adri tocou num ponto importante, porque se eu não estou enganado, o Felipe Cardoso era para o Sub-23 quando ele veio. O argumento quando ele chegou era ele vai disputar o Sub-23. E aí, de repente, você mantém o Cardoso nos profissionais e empurra o Pato para o Sub-23. Entendeu?
Tecnicamente falando, cara, foi o que a Adri falou, o Pato é muito superior ao Cardoso. Por que não inverteu? Por que não socou o Cardoso na sub-23 e trouxe o Pato para cima? Porque às vezes é aquilo, às vezes você pega o jogador, assim como o Felipe Cardoso, sem fazer nada, tem chance jogo atrás de jogo. De repente, se Pato tivesse chance também, jogo atrás de jogo, talvez ele rendesse alguma coisa, entendeu? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que assim, o Pato já é um cara de 25 anos. Já jogou nos 4 cantos do mundo. Não foi aproveitado em lugar nenhum. Jogou no Paysandu, se eu não me engano. Não foi. Você trouxe de volta. Já que você trouxe de volta, faz o seguinte: bota para jogar. Dá aquela oportunidade, dá 3 oportunidades, bota para jogar, bota uma titular, ou então bota 2 entrando, depois bota titular. Depois disso, não rendeu? Cara, acabou, não tem mais por que ficar testando. Já são 25 anos, já são, sei lá, 10 anos de Fluminense, 15 anos de Fluminense. Então, assim, é complicado. Aí você bota o cara para sub-23 e fica dando oportunidade pro Cardoso. Por que não deixou de contratar, então, para ter o Cardoso, que foi dispensado do Ceará, tá? Por indeficiência, falta de técnicas. Isso aí. E se você foi dispensado do Ceará, por que você bota o Cardoso para jogar, dá várias oportunidades, e você não testa o Pato de novo? Né? E aí sim, você batia o martelo, ó, não rendeu, Pato, aqui não é para você. Vamos lá, você vai ficar encostado, ou então vamos rescindir o contrato e acabou, cara. Agora, o Cassini também, o Cassini, por exemplo, o Cassini tem 24 anos, já estourou a idade do aspirante também, né? O Igor tem crescido, tá? Ele tem evoluído como zagueiro. Eu acho que dá até para observar até o final do campeonato, para ver se ele vai manter essa linha. O Caio Vitor teve a lesão agora, que foi, acho que complicado, né? Vai demorar um pouquinho a voltar. O Hudson, para mim, também já deu. Não renovaria. Não tem como, fora o salário. Eu acho que o Hudson, além desse negócio, dessa cadeira cativa que ele tem dentro do time, financeiramente ele acaba atrapalhando da gente conseguir peças mais importantes, talvez, sabe? Eu vou até dar um dos altos salários, né? ponto para vocês aí, só num detalhe em relação ao Hudson. Eu estenderia até o final do campeonato somente. Sim, tá? Porque campeonato e tal. Não, porque o contrato dele acaba em dezembro. O contrato dele acaba agora. Então agora, teoricamente, sairia. Todos esses que a gente citou, o contrato em dezembro que acaba agora. Acabou em dezembro, beijo, tchau. Tinha que ter uma renovação automática de todo o elenco até o final do campeonato. Até o final do campeonato. Mas só isso também. Mas fora isso, até mesmo porque a gente sabe que o salário dele pesa muito, né? Então, assim, em termos de custo-benefício, embora ele seja esse homem de confiança do Odair, o custo-benefício eu acho muito baixo. É só do Odair mesmo, porque de resto ninguém confia. Pois é. Odair, Mário e Angione, né, gente? Na verdade, Mário e Angione são os grandes responsáveis, né? Mas, na verdade, parece que... Porque é o seguinte, né? O Fluminense não só está tentando estender o contrato do Hudson, como renovar por mais um ano. Mais um ano. E esse mais um ano do Hudson, quando também o mais um ano do Caio Paulista, pelo que vazou, é pedido do Odair. Entendeu? Então... E tem que ver o seguinte, que o São Paulo hoje em dia paga metade do salário de Hudson. Se o Fluminense contratar mais um ano, porque o contrato dele com o São Paulo acaba também. Mas aí o mínimo que tinha que fazer é o que foi feito com o Nenê no passado. Ou melhor, esse ano. Vai continuar, beleza. A gente não vai cobrir a parte de São Paulo, você vai ter que reduzir teu salário. Aí, mesmo assim, eu não concordo. Mesmo assim, acho que o Hudson... Aí vai dar no mesmo, a gente vai continuar pagando a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Para não correr o risco de aumentar ainda mais. Olha só para vocês terem uma ideia, cara, um Hudson, ele vale financeiramente a mesma coisa de um André, de um Martinelli, de um Calegari junto. de um Calegari, de 4 jogadores juntos. Exatamente. Ou mais. Porque se você for botar aí, de repente, sei lá, um salário de 200 minutos, um exemplo, eu não sei ao certo quanto que é, né? Mas o que eu vi inicialmente que eram 200 partes do Fluminense e 200 do São Paulo. Isso. Se você bota 200 mil, um garoto desse não ganha 50 mil. Não chega ainda a isso. Então, assim, um Martinelli, um André provavelmente não ganham isso. Então, o Martinelli talvez até ganhe agora, porque teve a renovação até 2024, né? Ele renovou o contrato até 2024. Assim, eu não sei se consegue chegar nesse valor, até porque ele nem estava no elenco profissional ainda. É verdade. Entendeu? Ele ainda estava no sub-20.
Nem do sub-23 ele estava no sub-20 ainda. Então, assim, esse custo do Hudson, por exemplo, se a gente for botar 200 mil, ele equivale praticamente a 10 jogadores nossos da base. Será que vale? Cara, vou te falar. A gente vai ter que levantar o custo do Hudson, do Egídio, do Fred, do próprio Wellington Silva e até do Ganso. Mas eu só estou citando São 5 caras que juntos são quase 2 milhões em salários. Porque... pouquíssimo retorno técnico. Mas eu só estou citando o Hudson porque a gente está falando dos jogadores que o contrato encerra, entendeu? Sim, mas agora, se for falar de medalhão, para ser sincero, os únicos medalhões que eu manteria no time, tá? Seriam Ticão e Barcelos. Seriam os meus dois. Barcelos nem medalhão o Barcelos tem 27 anos. 29, eu acho. Não, acho que é 29, não. Acho que é 27 ou 28, se não me engano. Mas assim, não passou de 30 para mim no medalhão. Então, o único que eu manteria é o Digão e pesando o quão eu gosto do futebol dele, mas também com salário é complicado, o Ganso. Porque eu acho que o Ganso dá para encaixar ele, porque o que o Ganso jogou no sábado, em pouquíssimo tempo, o que ele mostrou no jogo de sábado, nenhum jogador ali, talvez o Marcos Paulo conseguiria fazer, tá? As bolas que ele deu no sábado... Mas o Ganso teria que renegociar salário, cara. Renegociar, exatamente. Até porque, assim, ele entrou bem ontem, mas ele tinha tido 2 chances antes e foi muito mal, né? Mas ele entrou faltando 15 minutos, né, Adriana? Até eu iria sair mal. Não, mas quando o Nenê não teve uma lesão, ele não pegou um jogo de titular, que foi um jogo que ele foi muito mal. Sim. Foram 2 jogos seguidos que ele foi muito mal. Foi o primeiro tempo de um jogo, quando ele foi titular, e o segundo tempo do jogo seguinte. Ele foi muito mal. Foi muito mal. Mas é aquilo. Eu acho que a gente acaba botando muito mais ênfase nas atuações do Ganso do que em atuações de outros jogadores. Né? Não, o mas Nenê tem muito esquecendo o comparativo, até porque eu acho que é unânime aqui entre nós três que Nenê não é titular. Nenê não era esse cara. Pela gente, eu tô falando num geral, entre torcedores, eu tô falando assim, eu tô olhando mais, na verdade, dessa questão de quanto o jogador ganha para o que ele entrega. Eu gosto eu gosto muito do futebol de Ganso. Só que eu acho que, por exemplo, ele teve 2 oportunidades, aí era para ter agarrado ali, entendeu? Que o Nenê estava machucado. E ele não conseguiu. Aí, quando foi ontem, ele dá esse suspiro para a gente. Entrou e foi bem. Aí a gente sente um certo alívio. Aí vem no jogo seguinte, aí tem muito disso também, porque ele não é o cara do time. Ano passado, por exemplo, quando ele era mais o cara do time, ele se destacou muito mais. Mas aí hoje eu estou falando muito mais nessa questão de quanto ganha para o que ele entrega, né? Que é o que a gente está discutindo. Então, acho que realmente, assim, valeria talvez até ter Ganso, mas também acho que teria que baixar bem o salário. Eu acho que é o que ganha mais, né? Aí você falou aí, será que compensa? Foi o que você falou. Entendeu? Porque, assim, o Ganso, pelo menos, ele mostra, ele tem jogos horrorosos, mas ele já teve jogos que ele mostrou que ele pode ser muito útil, né? E eu não consegui enxergar isso no Nenê. O Nenê, ele do Nenê. Porque a Adriana falou, cara. O Nenê pra gente tá fora do baralho. Eu não tô falando pela gente, eu tô falando num todo, entendeu? Isso me baseando em torcedores mesmo do Fluminense, na mídia, diretoria, Odaí. A Adriana falou, ano passado ele foi importante, foi um dos pilares. Será que a culpa é dele, então? Porque se ele for um dos pilares, ele jogou. Mas sabe o que eu vejo de Nenê? Nenê é o seguinte, ele se beneficia pela ruindade do ataque. Porque como ele faz alguns gols, ele acaba, a gente não pode negar, Nenê teve jogos que foi essencial os gols dele, a gente venceu por causa de um gol do Nenê. Seja como foi. Mas ele teve sua importância. Entendeu? Isso é muito mais pela inoperância de você ter um ataque que faz gol. E talvez se você tivesse atacantes que de fato fizessem gol, ele não se destacaria tanto, entendeu? Aí eu vou te fazer um desafio, teve jogo que... Vou te fazer um desafio para o próximo programa. No próximo programa, você me traz os números de gols do Nenê sem ser de pênalti e a quantidade de jogos. E aí a gente debate se o custo-benefício é viável ou não. Se realmente ele entrega tanto, entendeu? Eu faço esse levantamento, com o maior prazer.
Vamos fazer isso no próximo. Vamos procurar. É interessante isso. O Nenê marcou sem ser de pênalti, eliminando de pênalti, tá? E vamos botar pela quantidade de jogos que ele fez. Vamos ver se Vou pedir ajuda. Até porque ele tem vaga cativa. Então eu acho que um jogador de ponta direita, que teoricamente ali é atacante, ele teria que entregar gols, né? Então vamos ver quantos gols e assistências que o Nenê entregou. Eu acho que é importante falar baseado em números nesse sentido, entendeu? Perfeito. Mas agora, assim, eu penso muita coisa diferente do Daí, então não adianta, né? Então, eu estou tentando conjecturar assim, o que é que se passa, o porquê que Nenê ficou tão importante para eles. E eu acho que passa muito pela inoperância do ataque, entendeu? Se o ataque se destacasse mais... Não dá para a gente cravar isso, porque é entender o porquê o Nenê é importante, porquê o Hudson é importante, porquê o Muriel é importante, porque eu não consigo enxergar nada disso. Eu não consigo enxergar nada do que ele enxerga. E em relação... Perdão, a inoperância do ataque é demérito do próprio Daí. O time não tem um esquema ofensivo. O time ofensivamente se baseia na bola parada. E na bola parada, hoje em dia, a gente tem um jogador que é efetivo, que é o Danilo Barcelos. Entendeu? É um cara que tem uma bola parada de qualidade nesse time, além do Miguel. O do Miguel nem cito mais, que virou mascote. Entendeu? Então, assim, a crítica é do próprio Daí. Ele não trabalha a parte ofensiva do time, ele não trabalha um esquema, ele não trabalha um esquema tático, como você vê em outros. Por isso que ele ficou muito dependente de Nenê. Ele se entregou a essa dependência, entendeu? Eu vou além, tá? Eu vou além. Eu já vivi o futebol, já vi lá dentro como funciona. Vocês acompanham o futebol há muito tempo, acredito que vocês vão concordar comigo. Vestiário escala, tá? Então, assim, quando você tem o presidente do clube fazendo filmagem do próprio celular do Nenê, sozinho, finalizando com um goleiro de 16 anos, isso aí diz muito. Isso diz muito, tá? Quando você tem a parte de mídia do Fluminense, que quase sempre é voltada para o Nenê, fazendo aquelas papagaiadas dele, isso diz muito. Tá? Eles tentam forçar tentam emplacar o Nenê como ídolo, né? Sim, E acaba que o cara se escala. Quem vai deixar um cara desse de fora? Entendeu? É o vovô que a mídia toda cai em cima, falando que joga muito. Todos os comentaristas amigos dele falam que... Nenê dependência. Ah, meu Deus. Então, assim, basta vocês verem o que a mídia fala e o que os torcedores falam. O que a gente vê diariamente nas mídias sociais com relação ao Nenê e o que ele entrega em campo. Isso, para mim, é muito óbvio. Tá? Isso, para mim, é muito óbvio. O Hudson, a representatividade que o Hudson tem a ponto de ser capitão do time, um cara que não tem história nenhuma no clube, o cara que não entrega praticamente nada no campo, qual é a moral que o Hudson tem para ser capitão do time? Isso você tendo o Lucas Claro ali atrás, que por mais que não tenha história, tem muito mais postura de capitão dentro de campo, de cobrar, de chegar, de correr, do que o Hudson. Cara, e postura e importância mesmo, né? Sim, exatamente. Importância para os jogos, né? Lucas Claro tem metido umas bolas lá de trás que só ele mesmo. Ele é muito bom nisso. Essas viradas de bola longa, ele é muito bom. No sábado ele deu duas, assim, que eu acho que dificilmente um jogador de meio campo do Fluminense faria, tá? E fora a parte ofensiva dele, né? A bola parada. Ele é um jogador extremamente sereno, né? Eu já vi entrevistas dele, ele é muito sereno, muito pé no chão. Eu gosto ele merecia muito mais ser capitão do que Hudson, isso com certeza. É um Mas é calado, não usa muito rede social, não é modelo de camisa, entendeu? Dos três cativos do Odaí, para mim, assim, Muriel é o número 1 que não era para estar, porque eu acho que Muriel é, de fato, quem mais falhou, né? Então, pelas falhas, depois é Hudson, Nenê seria o terceiro lugar, porque eu acho que Nenê ainda teve jogos que ele entregou alguma coisa, entendeu? Só você fazer um comparativo reverso, tá? Imagina se fosse o Marcos Felipe falhando a quantidade de vezes que o Muriel falhou. Não já tinha rodado há muito tempo. Próprio Egídio, não sei... A primeira já rodava. Eu não sei como que Egídio saiu do time.
Não sei o que é. Egídio começou a comprometer. Ele só saiu do time porque o cara que veio foi pedido do Odair. Senão não teria saído. Talvez fosse para entrar um moleque da base, não tinha saído mesmo, não. Não teria. Tava aí até hoje. Tava aí até hoje. Tá certo, seu raciocínio tá certo. A gente não teve esse problema aí de estar sem Egídio e sem Danilo na rodada passada. Ele, em vez de botar o Marcos Pedro para jogar que tá voando, ele não vai me empurrar o Julião para a esquerda? E eu vou dizer, a gente teve sorte que Henrique saiu do elenco. Sim, senão seria titular também. Só acho que ele pediu para sair, né? Graças a Deus. Se Henrique tivesse, era titular era Hudson e Henrique. Dois brucutus jogando. O que o Júlio falou do Marcos Pedro, eu acho que o Marcos Pedro não jogaria, não, Júlio. Eu acho que seria o PV, cara. Só que o PV se machucou, entendeu? O Marcos Pedro também poderia ter uma oportunidade, cara. O cara tá jogando muito esse moleque. Mas seguindo a lógica hierárquica dentro do clube, pelo que eu tô vendo, ele talvez. Não, tô falando, mas ele puxa muito mais do sub-23 do que do sub-20. Pode ser. Aí seria o Guilherme, não? Poderia ser o Guilherme, né? O Guilherme era para a esquerda. O Guilherme acho que tá machucado com Covid também, não tá? Covid. Então eu acho que seria o PV, mas o PV machucou acho que o joelho, se eu não me engano. Vai operar e tudo, então... Eita! Então vai ficar um tempo aí por fora, né? Então agora vai ser... Aí acabou que sobrou o Julião, porque ele não ia chamar o Marcos Pedro assim do sub-20 direto, sem nunca ter feito parte ali do... O Martinelli não foi assim? O elenco. Mas o Martinelli, eu acho que ele já tinha feito o treino, já? Ou não? Já, mas treinar, o Marcos Pedro também já treinou junto com eles. Mas o Martinelli não estava jogando já no Sub-23? Não jogou uns jogos? Mas Marcos Pedro estava no DM, viu? Ele voltou agora. Naquele jogo no jogo passado que Julião jogou na esquerda, eu até questionei isso, por que não seria hora de dar uma chance para Marcos Pedro, mas eu fui ver, ele estava no departamento médico. Então eu também não sabia disso também. Então não dá para saber se ele daria a chance, como ele disse que vai dar para o Daniel agora, né? Eu acho que dificilmente ele vai pegar um jogador do sub-20 para jogar direto profissional. Nem que ele passe, 2 jogos só no aspirante. Mas ele do sub-20 direto, eu acho que ele não puxa, tá? Ele vai passar pro sub-23, vai botar para jogar 1, 2 jogos, e aí sim ele traz de volta. Entendeu? Mas é isso, galera. Eu já tinha pegado John Kennedy há muito tempo, direto. Kennedy, até o Samuel mesmo, né? Mas até porque John Kennedy, embora seja muito garoto, mas ele tem porte físico. Sim. Desculpa. É chovendo molhado isso que a gente está falando. Ele tem porte físico. Muito mais do que, por exemplo, Miguel. Miguel é muito franzino, né? Miguel, ontem ele entrou no jogo, a gente identifica ele rápido, assim, porque ele é muito fininho ainda, mas John Kennedy já é um jogador de porte físico, já parece. Mas eu não ligo para isso não, Adriano. O Neymar entrou, o Neymar era uma vareta, eu não ligo para isso não. Eu acho que quem joga bola tem que jogar, entendeu? Não, até com certeza, mas na cabeça dos técnicos, eles ligam. É muito difícil um técnico pegar um jogador muito franzino, entendeu? Que não consegue se impor, assim, minimamente. Aí será que é culpa do clube? Não, também, eu já até, inclusive, questionei isso. Gente, ninguém consegue fazer alguma coisa com o Miguel para ele se desenvolvendo fisicamente mais rápido? Um trabalho mais específico? É porque, na verdade, aí eu vou até partir também um pouquinho, tá? Tem uma idade que você pode começar a fazer esse trabalho de fortalecimento. Se você começa a fazer muito cedo, a 16 anos é muito cedo, entendeu? 17 anos, ainda. A partir de 18, você pode começar a fazer esse trabalho de fortalecimento sem comprometer o desenvolvimento físico do garoto. Então, Miguel tem quantos anos? 17 ou 18? A partir de 18, na verdade, o Miguel tem 17, Cara, eu acho que você tinha que pegar esses moleques e botar para fazer um estágio de 3 meses no bairro de Munique. Porra. E aí voltar todo mundo uma máquina de lá, cara. Mas olha, esse tipo de jogador, quando eu vejo o Miguel assim no banco, sem ser aproveitado, é que eu questiono o papel do Sub-23. Eu acho que já que o Sub-23 era para fazer essa transição, esses jogadores eram para estar o que eu critico mais é ele estar inativo, sabe?
Não é nem ele entrar ou não no profissional, mas é a inatividade. O que eu acho mais absurdo é o jogador não jogar em lugar nenhum. Sim. Sabe? Por que não tá? Já que não dá, você não vai ser aproveitado nesse jogo, por que não tá no Sub-23 jogando? Eu acho que era importante estar atuando. O que não dá é realmente para deixar o jogador virar mascote no banco, né? Verdade é que a gente não sabe, né? A gente não sabe os bastidores, mas eu entendo que o papel do Sub-23 era para ser um pouco disso. Eu já até falei em outras ocasiões, até o Pacheco eu já teria colocado para fazer alguns jogos no Sub-23. Eu acho que ia ajudar ele no desenvolvimento, porque o Pacheco não está pronto para o profissional. Pelo menos esse ano não estava. Verdade. E ele no banco, eu acho que acaba que você vai perdendo muito mais do que se ele tivesse sendo aproveitado de alguma forma, né? O jogador fica alegre em estar jogando. A gente dá para fazer um programa só falando do Miguel. É verdade. Porque toda semana a gente fala e a gente sempre fala a mesma coisa. Porque não tem nada para somar nesse caso, né? Infelizmente é isso, é torcer agora. Por ele ter jogado aí 2 minutinhos, de repente abrir uma porteira para que ele possa ter outras oportunidades, entendeu? É torcer por isso agora, vamos ver o que vai acontecer. Mas de tema mesmo, foram esses, de tudo que aconteceu na semana, acho que deu até para a gente debater bastante sobre desempenho, sobre jogadores. Passou alguma coisa aí que a gente tem esquecido? Vocês têm alguma observação para falar? Passou a passar e se não passou nada. Eu só queria fazer um último comentário, já um pouco retroativo, porque eu não tive aqui semana passada, mas parabenizar as meninas do feminino do Fluminense. Infelizmente foram eliminadas, né, do brasileiro feminino no sábado retrasado, mas é um início de um trabalho da Mano Stocker, da Taissan Passos também, a técnica que está fazendo um grande trabalho com as meninas, a Mano Stocker, que é a nossa gerente de futebol também, e parabenizar, porque não é um trabalho fácil, entendeu? Um clube com dificuldades financeiras como o Fluminense não tem como investir muito no feminino, então é um trabalho de médio e longo prazo, que tem que continuar, sabe? O nosso Sub-18 revelou muitas meninas com talento, tem que continuar as peneiras, revelar essas meninas tipo a Tassiane, a Menininha, que são jogadoras fantásticas, que estão o tempo todo indo para a Luaninha, desculpa, que está indo para a seleção brasileira defender a gente, e continuar, sabe? Elas foram bem, nos deram muito orgulho, se dedicaram, lutaram dentro das condições que ainda não são as ideais de trabalho, mas ter certeza que isso vai melhorar, que ano que vem o trabalho continue, para que em logo, médio prazo, está entregando resultados melhores ainda e nos deem mais orgulho ainda, entendeu? Então, parabéns às meninas, parabéns à Amanda, parabéns à Taissan, continuar esse trabalho, que o Mário olhe com carinho para o feminino e continue, porque tenho certeza que dentro em breve a gente vai estar alcançando voos maiores com elas aí. Beleza. Você, Dri, tem alguma coisa aí para falar mais? Não, só que a gente vai ter uma semana de paz pela frente, né? Ótima semana. Ótima semana, isso aí. Então aproveita aí e já dá o teu recadinho final para a gente encerrar. Mandar um beijo para todo mundo, saudações tricolores, uma ótima semana e que Odaí ilumine a cabeça dele aí para manter essa molecada jogando, que eu acho que ainda vão dar muita alegria para a gente. Com certeza. Você, Julião? Cara, como o Cadê falou, uma semana tranquila, graças a Deus, e torcer para que o time se mantenha focado, para que realmente o tio Dadá, né, o Odaí, ele enxergue o melhor para o time com os melhores jogadores e aproveitar essa sequência que a gente vai ter, né, contra Vasco e Atlético Goianiense, que são 2 times que teoricamente a gente pode bater, para tentar se manter lá em cima na tabela e quem sabe sonhar um pouco mais alto. Certeza. Isso aí. E lembrando de um caso curioso, é que a gente está com o mesmo aproveitamento do primeiro turno, né? Exato, 7 pontos em 5 jogos, exatamente igual ao primeiro turno. Falta agora ganhar do Vasco, só não vai empatar com o Atlético Goianiense. Nem perder para São Paulo. Ainda bem que o jogo de ontem melhorou o desempenho, né? Isso para mim foi o mais positivo, porque o desempenho é que estava me preocupando. Vamos ver o próximo agora, porque pode ter sido um ponto fora da curva. Se manter o que foi no sábado, tá excelente. O jogo foi ótimo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. É isso então, galera. Saudações tricolores a todos.
Ótimo ter vocês por aqui. O papo foi muito legal, mais uma vez, sempre fluindo muito bem. E é isso. Até a próxima, até semana que vem. A gente vai estar aqui com mais um Pitaco, dessa vez o número 10. Valeu? Grande abraço, ótima